Nós estamos começando uma série nova que chama Transformados, e essa série eu vou trabalhar hoje o nascimento daquele que pode transformar vidas, o Deus homem, o Deus Filho encarnando em Deus homem. E aí a partir daí nós vamos trabalhar vários encontros que Cristo teve nas Escrituras, onde houve diversas transformações, pessoas endemoniadas que foram libertas, pessoas ricas que foram salvas, pessoas corruptas que abandonaram o pecado, várias transformações, porque nós precisamos entender que sempre quando nós encontramos com Cristo, nós somos transformados. E que esse ano de 2018 seja um ano de transformação, seja um ano de crescimento espiritual, seja um ano de abandonar velhas práticas, ou seja um ano ou se as suas práticas forem boas, seja um ano de crescer ainda mais nessa graça e nesse conhecimento de Deus, tá? Então aqui a Bíblia relata o nascimento de Cristo. E ela começa relatando que havia um grupo de pessoas, de magos, algumas traduções vai dizer de cientistas, um grupo de sacerdotes babilônicos, gentios, que eram conhecidos por mestres, que estudavam as estrelas, que eram conhecedores ali, que não eram de Israel, mas eram gentios. E a Bíblia começa relatando a procura desses sábios, desses cientistas, desses astrônomos. A palavra mago, ela não soa muito bem aos nossos ouvidos em nossos dias, né? Então a gente precisa entender que era um grupo de pessoas cientistas, astrônomos, que estudavam as estrelas. E esse grupo que geralmente a gente vê falar que eram 3 pessoas, principalmente pelas ofertas que foram oferecidas, né? Ouro, incenso e mirra, mas a Bíblia não dá nenhuma base bíblica para dizer que eram 3, podia ser um grupo maior, podia ser um grupo menor. A história, a tradição diz que eram 3 magos ou 3 cientistas. Então esse grupo de sacerdotes babilônicos, ou esse grupo de cientistas, estavam procurando pelo nascimento do Filho de Deus, de Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles viram uma estrela e eles foram na cidade, e depois de procurar, eles chegam até Herodes e perguntam onde havia nascido o rei dos judeus. Quando a Bíblia fala de procura, de pergunta, ela está num tempo verbal de ação contínua. Ou seja, provavelmente esses magos que estavam ali, esses cientistas, eles estavam procurando não só ali para Herodes, mas possivelmente eles andavam perguntando às pessoas aonde é que havia de nascer Cristo, né, o rei dos judeus, até que então eles chegam no rei Herodes e eles indagam sobre o nascimento, porque eles queriam adorar a esse que transforma vidas. Eles queriam adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que quando Herodes ouviu falar de um rei, de um novo rei, o coração dele ficou perturbado, ficou ansioso. Provavelmente ele se sentiu de alguma forma ameaçado. É engraçado como o coração do homem é, né? Porque nós somos facilmente agitados por alguma coisa que ronda, de certa maneira, alguma ameaça a nós. As pessoas que trabalham numa empresa, quando surge alguém que está crescendo na empresa, logo eles taxam uma pessoa que cresce como puxa-saco. É assim ou não é? Não, fulano está crescendo porque é puxa-saco. Nunca dá valor à vida profissional da pessoa. A gente taxa, ou se não, as pessoas se sentem ameaçadas quando surge uma onda de que está havendo demissões. Todo mundo fica tenso porque ninguém quer ser mandado embora. O coração do homem é facilmente agitado. Herodes havia recebido o título de rei da Judéia, por isso conhecido como rei dos judeus. Recebeu esse título do Senado, e quando ele ouve acerca de um outro rei, ele se sente ameaçado no seu trono. E era para se sentir, porque na verdade se tratava do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqueles cientistas, eles estavam ali porque eles estavam decididos a procurar até encontrar. Eles estavam decididos a procurar esse menino até encontrar. Eles não iam desistir facilmente. E eu acho bonito quando o Flavinho está brincando de Lego em casa,
porque o Flavinho ele é muito persistente. E quem sabe, o Flavinho tem muito Lego, e Lego é umas pecinhas muito pequenininha, e às vezes eu vejo ele procurando, e mexe em peça para lá, mexe em peça para cá, e ele está procurando um capacete, uma cabecinha, uma mãozinha para encaixar, e ele procura, e ele está determinado a procurar até ele achar a peça, e quando ele acha aquela peça, ele explode em entusiasmo, porque ele encontrou aquilo que ele estava procurando. Esses cientistas, eles estavam procurando o nascimento desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles estavam ansiosos, eles estavam persistindo nessa procura. E mesmo quando aquela estrela que eles haviam visto, ela some, eles continuam procurando, o que já nos deixa uma lição para nós cristãos. Quando some o sinal externo, quando parece que tudo está escuro, nós não podemos parar a nossa caminhada, porque tudo faz parte do plano de Deus. Nós precisamos continuar, ainda que tateando no escuro, ainda que dando pequenos passos, nós devemos continuar a nossa caminhada em busca do nosso Rei, daquele que pode e transforma vidas. Nos dias de hoje, a gente vê o tanto de oportunidade de adorar a Deus que é rejeitado. Um tanto de pessoas que simplesmente não adoram porque buscam outros ideais. Mas Cristo está presente hoje aqui nessa noite. O Espírito Santo se faz presente. Nós podemos nos achegar diante de Deus hoje e adorar. Nós não precisamos sair numa peregrinação. Nós só precisamos fechar os nossos olhos e orar na hora que for para orar. Precisamos ouvir a palavra com o coração que está ávido por ouvir a voz de Deus, cantar louvores como quem adora alguém que é superior, e nós vamos com certeza ter um encontro, uma experiência com o nosso Deus. Como eu disse, Herodes ele fica perturbado. Ele, ao ouvir a notícia, ele fica totalmente agitado. Então ele bola um plano, versículo 4. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres, ele pergunta onde haveria de nascer o Cristo. E isso me chama a atenção porque mostra um certo conhecimento de Herodes sobre a profecia da vinda do Messias, porque ele quer saber onde é que vai nascer. Onde que vai nascer o Cristo, o ungido de Deus. E ele recebe de volta aquilo que está em Miqueias, ele recebe a resposta de que seria na Judéia, em Belém. Miqueias 5,2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Herodes, ele fala: olha, vão, procurem o menino, e quando vocês encontrarem o menino, vocês voltem a mim, porque eu também quero ir e adorar. Mas na verdade, a boca estava falando uma coisa, mas no seu intento, ele havia decidido matar Jesus. Tanto é verdade que ele dá uma ordem para matar todas as crianças até 2 anos de idade, tá? Então aqueles magos, eles saem dali na sua indagação, na sua procura, no seu anseio. Esses cientistas, eles partem nessa jornada em busca do Cristo, e em determinado momento eles avistam novamente a estrela. Eu prefiro crer que um sinal sobrenatural do nascimento de Deus, do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Eles, quando não estavam vendo a estrela, continuaram a caminhada. Depois eles passam a ver a estrela e o coração deles se alegram. E eu também entendo que esse texto mostra para mim que quando as nossas possibilidades elas acabam, Deus entra com a sobrenatural nas nossas vidas. Porque quando eles não estavam vendo as estrelas, eles continuaram. Então Deus mais uma vez mostra a luz romper as trevas. Deus mostra a vida surgindo no meio dos mortos. Deus mostra a alegria de alguém que está buscando e sendo guiados por Deus. Porque eles avistam novamente as estrelas, e aí eles passam a ter a certeza de que eles vão encontrar
o Cristo Jesus. E aí uma outra coisa me chama a atenção, porque eles vieram para adorar o Rei dos judeus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí eles avistam essa estrela, mas quando eles chegam naquele lugar, e a gente imagina, né, que eles chegam e entram ali no lugar onde Jesus nasceu, mas a Bíblia diz que quando eles entraram na casa, Jesus já não estava mais aonde ele havia nascido, eles já estavam numa casa. Era comum, quando isso acontecia, a pessoa ia para casa, transferido para casa, ali estava um menino com Maria, mas eles chegam ali e eles encontram alguém pobre, eles não encontram um Rei dos reis. Talvez eles estavam procurando alguém poderoso, mas quando chega ali, eles não encontram aquilo que eles achavam encontrar. E aqui eu estou floreando para você, porque você imagina, eles atravessaram uma cidade em busca do Rei dos reis, e eles chegam e encontram uma família pobre. Nem sempre quando nós procuramos alguma coisa, Deus faz do jeito que nós estamos esperando encontrar. Às vezes nós estamos esperando encontrar uma grande bênção, e aí Deus nos abençoa, mas com uma pequena bênção. Às vezes nós estamos esperando que algo aconteça de uma forma, e Deus faz de uma outra maneira. Aqueles magos, quando chegaram ali, eles se depararam com uma família pobre, mas isso não fez com que eles duvidassem da profecia. Isso não fez com que eles não adorassem o Rei dos reis. Isso não fez do que eles ficassem frustrados pela imagem que eles encontraram ali. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando eles encontraram o menino, quando eles entraram na casa e o menino estava no braço da sua mãe, a Bíblia diz que primeiro eles ofertaram a si mesmo e depois deram as suas dádivas. Quando eles chegaram ali, a Bíblia diz que eles se prostraram. Eles fizeram uma oferta de si mesmo, eles entregaram a sua devoção, eles entregaram o seu amor, eles entregaram a sua adoração, o seu reconhecimento. Eles reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Quando nós vamos adorar o Senhor, nós precisamos aprender que nós temos que oferecer primeiramente nós mesmos. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei na cidade de Franca, e lá tinha um senhor muito querido, muito abençoado. Mas um dia, conversando com ele é abençoado até hoje, irmãos, ele é crente de verdade. Mas conversando com ele falou para mim, pastor, antes de eu me converter, eu já dizimava na igreja, como se aquilo fosse algo que fosse bonito falar aquilo. Ele se orgulhava daquilo, mas aquilo não tinha sentido nenhum, porque a primeira coisa que nós temos que oferecer a Deus é nós mesmos. E aqueles cientistas, eles se ofereceram a si mesmos, eles se prostraram diante de Deus, eles adoraram o menino Jesus. E aqui está uma outra lição que nós temos que aprender, que adorar, reconhecer, exige de nós um ato de humildade, exige de nós deixarmos o orgulho de lado. Por que é tão difícil submetermos uns aos outros? Por que é tão difícil obedecer um chefe? Por que é tão difícil submeter uma liderança da igreja? Por quê? Porque o orgulho é aflorado. É você reconhecer que a pessoa está no status quo superior a você. Quando aqueles magos, aqueles cientistas chegam ali e olham para aquela família pobre, olham para aquele menino no colo da mãe, eles reconhecem que o status quo deles estava muito abaixo, e eles se prostram ali no ato de humildade, e eles começam a adorar ao Senhor Jesus, ao Rei dos reis. Eles começam a reconhecer que ele era verdadeiramente homem, que ele era verdadeiramente Deus, e eles adoram com o coração resignado. Quer adorar a Deus, precisa se esvaziar de si mesmo. Quer adorar a Deus, tem que deixar o orgulho de lado. Quer adorar a Deus, tem que deixar a vergonha de lado. Quer adorar a Deus, tem que rasgar o coração diante do Senhor e mostrar quem de fato nós somos, e mostrar que nós precisamos dele, e reconhecer que sem ele nós nada somos, que não há um outro lugar que a gente possa ir, que só ele tem a paz que sai de todo entendimento, que só ele pode satisfazer os anseios do nosso coração. Então, a autossuficiência que nós temos que subjugar, para que a gente possa adorar ao Senhor.
todos que se encontram com Cristo se prostram diante dele. O encontro verdadeiro de um homem com o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele não acontece sem um prostrar, sem um reconhecimento que agora sim nós encontramos aquele a quem nós estávamos procurando. Outra hora andávamos como ovelhas desgarradas, andávamos nas trevas, perdidos, buscando saciar os desejos do nosso coração, mas quando nós encontramos com Cristo, então a luz rompe sobre nós, então nós encontramos aquilo que nós estávamos procurando, o nosso coração passa a ser um coração satisfeito, a nossa vida passa a ser uma vida alegre, o Senhor dos Senhores passa a fazer sentido para nós, os nossos olhos se abrem, ao ler as Escrituras passa a fazer sentido aquilo que nós estamos lendo, a nossa conduta muda naturalmente, os nossos gestos, a nossa fala, o Senhor opera de maneira sobrenatural em nossas vidas, sem legalismo, sem achar que nós estamos melhorando para sermos merecedores. Não, nós passamos a entender que Cristo se torna o nosso Senhor. Cristo se torna o nosso Senhor. Então, nós vivemos a vida diferente. Diferente. Já viu como o crente é feliz? O mundo está caindo e o crente está rindo. Não é possível, ele não tem problema, ele tem. Mas ele aprende a se regozijar no Senhor. Ele aprende que tudo isso que Deus proporciona para ele é uma extensão, é uma benesse, é uma bênção que Deus faz para que ele possa se regozijar em Deus. Ele entende que o Senhor é quem satisfaz o coração dele. Muda, né, a visão, a maneira de enxergar a vida, o óculos pelo qual pelo qual ele enxerga o mundo. Aqueles homens primeiramente ofereceram a si mesmo, mas depois ofereceram as suas dádivas. E eu sei que é polêmico quando a gente fala de oferta. Tem irmão até que dá sorrisinho de canto de boca, né? Agora o pastor vai falar da oferta. Mas aqueles homens primeiro ofereceram a si mesmo, depois ofereceram as suas dádivas. Um cristão, ele é generoso. Um cristão, ele sabe homenagear o Senhor com seus bens também. Ele sabe ser fiel no seu dízimo. Ele sabe ser fiel na sua oferta. Aqui não tem palavra de oferta, porque eu creio que um cristão genuíno, ele tem que saber o papel dele no nosso meio. Mas eu não posso deixar de ensinar que nós precisamos ser generosos nas nossas ofertas, nos nossos dízimos. Nós precisamos ser fiel na nossa contribuição. Aqueles homens, eles ofertaram ao Senhor Jesus. Todos eles se prostraram e todos eles abriram os seus tesouros para ofertar. Oferta na nação oriental era considerado como homenagem. Aí você vai falar, não pastor, mas deu ouro, deu incenso e deu mirra, não deu dinheiro. Às vezes a desculpa de quem quer fugir de ofertar e dizimar é falar isso. Não, mas a oferta era em grão, a oferta era em semente. Mas essas 3 ofertas podiam ser transformadas em dinheiro, para saciar José e Maria. Eles abriram os seus tesouros, homenagearam o Senhor Jesus oferecendo ofertas que podiam ser transformadas em dinheiro. Era uma providência de Deus e alívio para José e Maria. Eles decidiram e dedicaram o que eles haviam preparado para ofertar. Ou seja, não compareceram de mãos vazias. Isso é um ensinamento para nós também, irmãos. Muitos de nós, às vezes, frequentam a igreja o ano inteiro, não traz uma oferta. Não vou nem falar de dízimo, vou falar de oferta. E para mim, oferta, ela só é oferta depois que a pessoa dizima. Aí ela passa a ser contribuinte, porque a gente tem que ser dizimista e ofertante. Eu aprendi com meu sogro há muito tempo que ao vir ao culto nós devemos trazer uma oferta. Então nós devemos oferecer tudo que nós temos a Jesus. Nós devemos dedicar o nosso coração, o nosso ser, mas também sermos fiéis com os nossos bens, com nossas contribuições. Porque aqueles homens se apresentaram para adorar o Senhor Jesus de várias maneiras.
E assim somos nós quando nos apresentamos diante de Deus. Nós devemos fazer diante de Deus, devemos nos apresentar como aquele que está buscando água. Quando você está com sede, sabe quando você está com muita sede e você encontra água? Quando você está com muita sede, você está procurando água. Isso traz uma alegria no coração, uma satisfação. Isso traz um sentimento de gratidão. Ou quando você está com fome e está procurando comida, é assim que nós temos que ser. Você tem que se saciar naquele que pode te saciar a sua fome. Você tem que se oferecer como oferta, se oferecer suas dádivas pessoais, aquilo que Deus tem te abençoado, porque você está diante de um rei, por isso que recebeu ouro. Você está diante de alguém que era Deus, por isso que recebeu incenso na sua oferta dos cientistas, e também recebeu mirra, porque embora era Deus Filho, ele iria passar pela morte, e a mirra serve para embalsamar o corpo. Porque você precisa entender que quando você encontra este que eu vos falo nessa noite, existe transformação. Não importa se você já é convertido. A máxima da vida cristã é que a gente vive em novidade de vida. Todos os dias, quando nós oramos, quando nós encontramos com Cristo, Ele trabalha mais um pouco em nós e nós somos transformados. Esse que produz transformações, em cada instante que nós encontramos, é aquele que nós estamos buscando nessa noite, é aquele que nós vamos pregar durante essa série, e que você possa saciar o seu coração na busca por esse que pode te alimentar, que você possa ser transformado, para que 2018 seja um ano onde o Evangelho é pregado através da sua vida e você seja muito feliz no nosso Senhor Jesus, que você busque Ele.